uma temporada no seu podcast, não só o seu, o melhor podcast que nós temos sobre o estudo da Bíblia. Gente, eu sei que vocês ficaram ansiosos para ver o novo estúdio. Daqui a pouco eu apresento os nossos convidados. Falarei um pouco em outros idiomas, porque a gente agora começou a se tornar internacional. Mas nós estamos começando uma temporada nova e eu preciso dizer para vocês que ela está imperdível. Olha aqui, ó. Lição na mão, linda e maravilhosa, nesses tons super chamativos, só que não, brincadeira, ficou bonito, porque estamos em branco e azul aqui, ó. Gente, se você já estudou um pouco da história de Josué, sabe que Josué é um personagem hiper cativante. Então, estamos aqui começando uma nova lição. Você já tem a sua, espero que sim. Espero que você tenha participado do Maná e já tenha chegado na sua casa a assinatura que você fez. Mas vou fazer o seguinte, vou apresentar vocês, para quem está nos assistindo. Vou pedir, obviamente, que você curta, compartilhe. Vou começar por aquele que não sai desta bancada. Ele que é o nosso líder teológico, Pastor Saulo. Dá um oi pra galera. Tá empolgado? Salve, salve, galera. Peraí, para. É eu te agora? quebrei. Peraí. Eu te quebrei. Você tá animado? Que horas são que a gente tá gravando aqui? Eu tomei um suco aqui que agora Deu um Animador. Só uma pausa aqui. Eu olhei pro pastor Saulo, vocês não sabem que estão assistindo, às vezes vocês assistem de manhã, né, no domingo de manhã, às vezes assistem durante a semana. A gente, às vezes, tem condição de gravar quando todo mundo se encontra, 11, meia-noite, e a gente já tá a altas horas. Eu olhei pro pastor Saulo aqui, antes de apresentar, e ele tava assim, ó. Aí eu falei assim, não, peraí, deixa eu dar uma agitada nele, porque é o começo, é nova temporada. Bastidores do Além do Sábado, né? Bastidores já é um né? make-off, porque é o seguinte, a gente só vai gravar 2 episódios aqui, pastor, e a gente desce para os estúdios de Caraí, do seu distrito que você lidera, sala do podcast, mesa, estrutura, televisão, não sei se a gente vai chegar tão forte assim, mas é o sonho, e a gente sai dos estúdios Oliveira, que é aqui a sala da minha casa. Então, peraí, recupera aí, toma o suco que eu servi para você, dá um gole nesse suco, e agora aquele oi pra galera da chegada da nova temporada. Com vocês, Pastor Saulo, nosso líder espiritual e maestro teológico. Salve, salve, galera jovem, salve, salve você que está assistindo esse podcast de dia, de noite, bom dia, boa tarde para você. Muito bem-vindo, tá? Seja muito bem-vindo e é bom ter a sua companhia, a sua participação com a gente aqui, acompanhando o podcast, tá? Muito bom. E aqui tá do meu lado, me lembra seu nome? Fala sério. Fala sério, vai cumprimentar vocês, brincadeira. Meu nome é Ana Paula. Gente, Ana Paula é uma mulher diferenciada. Ela olhou para mim aqui e acabou dizendo assim para mim, pastor, o senhor sabe o que eu faço? Aí eu perguntei, não. Ela disse o que ela faz e eu fiquei assim meio preocupado, sabe? Que isso, gente? Preocupado porque ela tem um trabalho de um cuidado diferenciado. E quando eu falo preocupado é porque pessoas que têm esse tipo de trabalho, eles precisam ter uma atenção especial com as suas próprias emoções, porque está lidando com pessoas em muito sofrimento. Aninha, dá um salve pra galera e já diz o que você faz da vida. Tá bom. Oi, gente. Obrigada pelo convite, primeiramente. Minha primeira vez aqui. Foi o meu sonho de menina participar do Além do Sábado. Deu moral e eu quero dizer que por isso a gente te comprou e te deu de presente um Ferreiro Rocher. Muito obrigada. Eu sou terapeuta ocupacional. Então, meu trabalho é facilitar que as pessoas realizem o que está difícil de fazer, por alguns motivos. Pode ser motor, cognitivo. E eu trabalho especificamente com pessoas que estão no fim de vida. Então, eu trabalho em cuidados paliativos. Pessoas com doenças graves, potencialmente ameaçadoras da continuidade da vida. Entenderam agora? Porque eu fiz a observação de preocupação, de cuidado. A gente precisa ter sempre esse olhar. A gente brinca, sorri com um tema muito tenso, mas que a gente precisa ter um cuidado, porque eu imagino que você deve chegar muito desgastada algumas vezes por conta do seu trabalho. Seja bem-vinda. Obrigada. A gente também tinha um sonho de trazer você aqui desde que a gente começou esse podcast. Falou assim, a gente precisa trazer a Aninha para cá. O seu esposo participa do próximo episódio, não participa? Não sei. Estamos pressionando ele aí. Vamos Daqui ver. a pouco vocês não conseguem ver, mas ele veio aqui dar apoio, está pronto para servir o nosso podcast e servir você também, o que você precisar. Seu esposo faz o quê?
Ele é engenheiro de telecomunicações. Casalzão, hein? Ó. Rapaz, diferente. E aqui do meu lado, ele que já esteve nesse podcast na temporada passada, não é isso, pastor? Fizemos propaganda dele aqui. não foi? Fizemos propaganda. Anunciou. Já fiquei sabendo que teve notícia teve anúncio de crush por aí. Sério? Já teve gente sinalizando. Tinder Gospel? Já teve gente sinalizando aí. É sério isso aí? acenando aí. Partido, partidão. rapaz, já fiquei Nunca sabendo. Partidão, aí. você sabe quem é? Eu não sei quem é. Olha A aí. gente vai dizer o nome? Tava falando dele, tava falando dele. Ah, é um ok. partidão. Fala o seu nome, dá um oi pra galera, olha pra aquela câmera ali, porque a gente também, além do podcast áudio, a gente também tem videocast. E aí eu já falo pra você entrar lá no YouTube e seguir o Além do Sábado pra estar acompanhando um pouco mais da resenha que rola aqui, que é uma resenha santa e espiritual, porque a gente aprende muito da palavra de Deus. Vai lá. Que qualidade esse podcast. É Outro tudo nível. aqui a partir da equipe técnica, né? Que temos aqui o Thiago, temos aqui o Samuel, né? Os pais pioneiros. Isso aí. E eu esqueci o nome do meu amigo ali. Danilo. Danilo também. Danilo Equipe e- técnica perfeita. Não, e Liza. aquela moça ali que tá... Liza, olha lá, gravando ali também. Não, e tá Bastidores. solteira. Tá solteira. Liza, vem cá rapidinho, vem aqui, entra aqui. Aparece aqui pra dar um tchau, para o pessoal dar uma olhada em você. Gente, se vocês daqui um dia eu consigo colocar a Liza na frente. Fala, Saulo. Não, tem que trazer a equipe aqui, tem que apresentar todo mundo aqui. Eu hoje. acho que a gente podia, né? Qualificadíssima. Primeiro, Sim. fala seu nome. Kaique Targino, queria agradecer novamente o convite de vocês aqui. É sempre um prazer estar com vocês. Kaique, líder jovem do Distrito Central de Niterói, correto? Niterói, exatamente. Solteiro, Solteiro. por enquanto? É. Tá rolando um papo mesmo? Não tá rolando. Não, eu confundi aqui, não tá rolando nada. Peraí, Tô então. solteiro ainda, a busca de... Ainda. Peraí, Tem a busca do você amor. tá tirando então a menina que te procurou e tá Não. entrando na tá abrindo o caminho. Segura que eu não quero te Não, queimar. peraí, me Peraí, complicando vem aqui, cá, eu quero convidar o Thiago, o Danilo, venham aqui para vocês aparecerem na câmera, é a primeira temporada, a gente tá demorando um pouquinho mais para entrar no assunto da Bíblia, mas a galera precisa conhecer os pais pioneiros. Vem logo! Quem estão aqui nos bastidores. Essa equipe qualificadíssima. Olha só, uma salva de palmas. Os pais pioneiros, olha lá para aquela câmera. Esse aqui é o... Peraí, quem é você? Dá um oi. Fala aí, Danilo, dá um oi pra galera. Oi, meu nome é Danilo. Quem ouviu o primeiro episódio da primeira temporada, eu fui o primeiro host lá, mas eu deixei o Pastor Bin, então deixa com ele que é melhor. Tá bonito esse cabelo. Obrigado. Tá mesmo? E Só no agora- estilo, só no E estilo. agora ele, Thiago. Vai casar também agora, né? Recente. Olha, Ah, que legal. Ano que vem. Fala aqui no microfone. Meu nome é Thiago, faço parte da produção ali de vídeo e o Danilo faz parte do áudio. E é Se isso. tiver ruim, tá com A culpa é nossa, é dele aqui, ó. O áudio é dele. Pera aí, ó, chama a Liza aqui, pra ela não ficar com vergonha. Ela aqui, vem Liza. A gente só não vai chamar, gente, uma pessoa que ela não está aqui, que é a parte negra desse podcast. O nome dela é Maísa. Essa é a parte mais complicada do podcast. Mas um dia vocês vão conhecer e vão entender. Eu vou talvez contar alguma história, né, Pastor Saulo? Que bonitinha, dá um oi. Oi. Você tá solteira? Tô. Gente, é o clima do Ministério Jovem, é o clima do podcast que fala para jovens, aqueles que se interessarem tanto no Kaique quanto na Liza. Vocês podem entrar em contato, manda recadinho, que a gente vai ficar feliz de realizar esse casamento, mas está faltando alguém. Eu quero convidar, vem cá, Samuel, aparece aqui, Samuel faltou veio. Samuel, tem que vir aqui. Olha, domingo, o pessoal passou aqui boa parte ajustando. Samuel cuida também de parte técnica, produção. O que mais, Samuel? Aperto parafuso, carrego caixa, que precisar está aí. Gente, até mais. Samuel, assim como a Aninha, está casado. A gente vai aparecendo e vamos divulgando, porque de repente você pode encontrar o seu grande amor Pô, da a meta, lei. hein? Tá que nem o Samuel, casadão, pô, a minha meta. Caraca, já? Abraço aí pra Dani, né? A esposa dele aí. Verdade, que maravilhosa. deve estar assistindo esse podcast aí. Exatamente. A gente Um gastou salve um pra ela. tempão nessa brincadeira. Eu espero que você tenha gostado de conhecer. O pessoal está dizendo que eu tenho só 10 minutos, mas eu vou fazer diferente. Eu vou lançar aqui a proposta e já vou entrar e fazer um bloco único, tá bom? A gente gastou bastante tempo apresentando vocês. Eu acho que esqueci de trazer também alguém aqui. Peraí.
Pastor Victor. Não é Vitor, Victor. Vem cá, aparece rapidinho e a gente fecha esse bloco e a gente entra no outro e trabalha todo o estudo, tá bom? A gente geralmente faz em 2, mas como a gente apresentou todo mundo, tirando a parte má da força. Aqui, ó, Pastor Victor, dá um oi pra galera. Fala galera, tamo junto, viu? Lição bênção, pela graça de Deus. Nova lição, nova temporada, a bênção completa, viu? Amém. Olha aí, a bênção é completa. Então, por favor, vou fazer a oração. Eu tinha até colocado aqui, a gente brincou tanto, falamos tanto, que eu tinha colocado aqui para eu falar em espanhol a abertura desse podcast. Olha lá, em tempo de câmbio, Deus segue sendo a presença constante que nos dá valor e esperança. Hablo em espanhol porque recebemos uma invitação para gravar esse podcast em espanhol. Que bem, ó. Aonde? ¿Aonde? En toda América Latina. Pero, Muy rico. oh, ¿tú hablas también? Un poquito. ¿Solamente espanhol? Un po' di italiano. Sério? Como Sim, hablo zero. em italiano? Aqui, ó, a mãozinha. Em italiano, recebemos um convite. Abbiamo ricevuto un invito. Nossa, em inglês. We have received an invitation. Nossa, em Só Guarani. Essa eu não decorei. Muito bom. Vou pedir então para que o pastor Saulo comece essa temporada pedindo a bênção de Deus. A gente retoma depois dos comerciais, mas aí a gente vai direto no estudo da Bíblia, que está imperdível. A gente vai falar um pouco sobre como é que a gente lida com essas mudanças de cursos da vida e entra no assunto de Josué, que é um livro extraordinário. Oremos. Deus e Pai, nós estamos iniciando agora uma nova temporada de estudos da Tua Palavra. Nós te pedimos a Tua iluminação e orientação do Teu Espírito para que possamos aprender lições valiosas para a nossa vida. Abençoe cada um de nós, abençoe esta equipe, abençoe esta nova temporada e abençoe também cada ouvinte, cada telespectador. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. E aí, galera do Lindo Sábado, mais uma semana começando e a gente não podia deixar vocês de fora do que vem por aí. Afinal, viver com propósito é estar ligado em tudo que Deus está fazendo no meio da gente. Então se prepara, porque a agenda do Além do Sábado tá daquele jeito, cheia de missão, comunhão e muita ação. Treinamento do Caleb, dia 11 de outubro. Em Itaboraí vai ser às 9 horas no Colégio Adventista e em Campos vai ser às 15 horas na Igreja Central. As inscrições estão de volta. Sabe do que eu tô falando? Sim, é o Acamp Jovem Reset, de 31 de outubro a 2 de novembro, lá no CT de Papucaia. As presenças confirmadas são Magem Norte, Sérgio Saas, Cristiano Halab e o pastor Robson Aleixo. Atenção, os alojamentos já esgotaram, mas ainda dá para garantir a sua vaca na barraca. Valor R$ 385 por pessoa. Para mais detalhes, acesse @adventistasriofluminense no Instagram. Quer continuar conectado com a gente? Segue lá, @Além do Sábado no Instagram, TikTok, YouTube e Spotify. E lembre-se que a gente não vive só de eventos, a gente vive de propósito, porque caminhar com Deus é todos os dias e é além do sábado. Sejam então bem-vindos ao início real. Não, porque ele já fazia parte, a gente pôde introduzir aqui para que você pudesse conhecer um pouco daqueles que fazem esse podcast acontecer, mas o estudo da lição, gente, baseado em Josué capítulo 1, é uma preciosidade. E eu já começo assim a provocar vocês, sabe? De cara. Você já passou por uma transição que parecia assustadora? Você que está nos ouvindo nesse podcast, está nos assistindo, você já passou por alguma transição que parecia assim assustadora, uma nova fase, um novo desafio, uma responsabilidade maior do que você imaginava?
Foi exatamente assim que Josué se sentiu. Substituir o maior líder já existente, e quando nós vamos falar de liderança, ainda hoje é absurdamente estudado. A gente está falando de liderança de povo, a gente está falando da pessoa de Cristo, né? Estamos falando de humanos. A gente tem nesse camarada, em Moisés, algo surreal. E agora o auxiliar vem assumir no lugar dele. E aí você já sabe um pouco da história. E aí eu quero começar perguntando para os participantes desse podcast, para essa bancada de hoje, qual foi a transição mais marcante da sua vida? Eu acho que uma bem difícil, inclusive para muitos adolescentes, é a fase de transição de adolescência para a sua vida adulta, né? Onde você tem que escolher ali a sua profissão, e isso é muito difícil, né? A gente acha que não vai conseguir ou que não vai dar certo, e aí vem a confiança em Deus, né? Em confiar que o caminho, por mais que será um pouco turbulento, no final vai dar certo. Então, para um adolescente ter essa consciência é muito importante. É importante que os líderes saibam liderar, né, esses jovens. Seja os seus pais dentro de casa, ou seja o seu pastor, ou sua liderança, né, dentro da igreja, para apoiar essa adolescência, esse adolescente na fase de transição. E essa foi uma fase difícil para mim também, inclusive porque eu não estava na igreja, então eu não tive esse apoio, né, de lideranças dentro da igreja. Sim. E você, Aninha, pastor Saulo? Eu ia dizer, quando eu era adolescente, eu era emo. Então, Você era emo? durou pouco, porque eu sou muito feliz. Aí, não deu certo. Muito bom, muito bom. Ó, acrescendo nessa pergunta aí que eu fiz para vocês, qual a fase mais difícil de transição, como é que você sentiu Deus nessa fase? Beleza. A minha transição, eu pensei em duas, né? Mas eu queria falar de uma recente. Ontem eu fiz 1 ano de casada, né? Uau, Então, parabéns! obrigada. E aí, acho que essa é uma transição importante, né? Uma transição feliz, é uma nova fase muito boa, mas você tem ali, a gente falou no início, né, da minha profissão, você tem os pequenos lutos, assim, que é talvez você não conviver mais com tanta frequência, né, com seus pais quanto antes, no meu caso, né, que morava com meus pais. Uma outra forma de viver também, né, dividir a casa e a vida com uma pessoa, então é uma transição que para mim foi muito boa, foi muito legal, mas que também tem seus desafios, então eu pensei nessa transição. Legal. E como eu senti Deus também, né, acho que nessa transição especificamente, é com quem você vai fazer essa transição primeiramente, né, então, é isso, Deus foi nos dirigindo para a pessoa que ele estava planejando, né, para mim e para o Lucas, mas também de outras coisas, então de preparar, um trabalho que para nós foi melhor depois, para que nós pudéssemos, né, comprar as coisas que nós precisávamos para nossa casa, então são coisas do cotidiano, mas que a gente sente o cuidado de Deus, e foi uma boa transição. Pastor Saulo, eu acho que eu e você, mais velhos, talvez tenhamos não muito, né, pastor? Não muito, Não, mas talvez a gente tenha experiências diferentes sobre transições difíceis, né? Porque a gente vê a fase da adolescência, a fase do casamento. Você lembra de alguma? Sim, que foi uma transição difícil e você viu Deus conduzindo? Ou como você percebeu Deus nesse processo? eu acho que uma das que foram marcantes para mim, de várias, né? Uma transição marcante foi quando eu saí da minha casa pela primeira vez. Eu arrumei a minha mala, despedi da minha mãe, ela chorou na despedida, ela tentou segurar para que eu não sentisse isso, mas ela sabia que eu não voltaria mais para casa depois daquela saída. E de fato não voltei, foi uma transição para mim, e eu tive que sair do meu mundo de conforto, na casa dos meus pais e aventurar na vida, no mundo. Me ingressei na comportagem, fiquei bastante tempo, e depois me formei e comecei o ministério. Então, para mim, essa foi uma transição assim, que marcou a minha vida. Ou seja, essa saída mudou tudo, né? Essa saída Imagino. mudou tudo. Imagino. Eu estou lembrando aqui de Josué, capítulo 1, versículo 2, comecinho desse livro lindo. Ele diz assim: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora. Meu servo, Moisés, está morto. Prepare-se agora. Ou seja, você vai indo. E se a gente ler o versículo, a gente vai se barrar, obviamente, naquela questão do medo que ele sente, né? E aí Deus fala várias vezes que ele deve ser forte e corajoso. A gente discute isso mais para frente. Mas eu fiquei pensando aqui, por que será que as transições, gente, as transições,
Gente, parece que sempre estão envolvidas com dor, com dificuldade. Você já parou para pensar nisso? Por que nesses momentos dor, perdas? Por que as transições importantes quase sempre vêm acompanhadas com esses sentimentos? Acho que é porque a gente não tem essa predisposição, assim, de sair da zona de conforto, né? Nosso corpo, nosso cérebro gosta de lugares confortáveis, né? O lar, a família é um lugar de conforto, não é? A gente não quer sofrer e toda mudança gera traumas, gera sofrimento. Então a gente evita se confrontar com essas transições, com essas mudanças, porque a gente não quer sofrer. Quem é que quer sofrer, né? Sim, eu ia falar uma coisa. Pastor Ben é pedagogo, né? Então, corrija se eu estiver errado, mas acho que é Vygotsky que falava da zona de desenvolvimento proximal. Uhum. Então, ele falava que Ele você. dá esse termo, mas a gente Ele vai envolver, vai perceber essa análise de processos em vários outros outros. teóricos. É. E Mas ele aí, especifica e cria o. esse termo, né? É. Que é justamente você ainda não alcançou aquilo, né? Mas é, de o adulto, né, que está envolvido ali com a criança que está aprendendo, oportunizar que ela tenha uma experiência que seja um pouco mais complexa do que a habilidade que ela tem no momento, para que ela possa desenvolver, né? Então, eu acho que também Deus coloca isso na nossa vida nesse sentido, né? De que nem tudo que está à nossa frente é fácil. Porque se fosse fácil, a gente não se desenvolvia. Então, eu vejo que algumas vezes as transições são desafiadoras, porque a gente precisa desenvolver habilidades para passar por aquilo e por outras mais difíceis que vêm a seguir, né? Vocês conseguem imaginar o que sentimento Josué vivenciou Gente, naquele momento? demais. Eu preciso lembrar que Josué também viveu no regime da escravidão, Sim. possivelmente. Boa lembrança. Então, assim, como é que agora eu que era um escravo, agora vou me tornar líder? Entende? Como é que eu que vivi num regime de privacidade, não tinha liberdade, agora sou eu quem vai dar os comandos? Agora sou eu quem vai ditar os rumos? Sou eu quem vai estar na dianteira? Então, veja, na mente de alguém que ora viveu um regime de escravidão, de limitação, agora eu imagino que isso causou um boom de sentimentos, de preocupações, de ansiedade quanto a liderar. E outro ponto que eu quero frisar aqui é que o modelo de liderança com o qual ele foi discipulado era um modelo considerado em alto padrão para ele. Moisés, né? Moisés foi considerado o homem mais manso, o homem que teve contato face a face com Deus, Deus falava com ele, teve em vários momentos manifestação da presença de Deus, foi chamado com Deus falando com ele no monte Sinai, na sarça ardente, e Josué possivelmente não tivesse tido essa mesma experiência, trilhado um caminho parecido com o de Moisés. Sem contar que Moisés se formou nas melhores escolas do Egito. Moisés teve um preparo acadêmico diferente, um preparo militar diferente. Josué teve que aprender isso com a prática. Então, veja, a gente tem aqui 2 líderes sendo formados em escolas diferentes, com direcionamentos diferentes. Um formado academicamente, outro formado com a experiência da contemplação, né, do discipulado. Cara, que legal Então, isso que você está trazendo, pastor Saulo, porque eu fiquei pensando, né? É que as transições que passamos, e esses 2 líderes passaram, revelam que as pessoas passam, mas a missão continua. Dependente da sua formação, você vai ter que encarar transições, mas a missão de conduzir o povo para a terra que manava leite e mel, de conduzir o povo para esse processo que era um tipo do processo de salvação que Deus opera em toda a humanidade, ela continua. E eu quero lembrar o que diz lá em Josué, capítulo 1, versículo 5, diz assim: assim como estive, perdão, assim como estive com Moisés, eu estarei com você. A fórmula da vitória não é uma estratégia militar, né? Não é um processo técnico, é a estratégia da presença divina na vida da gente. Então, essa informação parece que Josué demorou um pouco para sentir, ou pelo menos para dizer para o cérebro que entendeu, porque são os reforços, né? Quando a gente olha para ele nesse processo, parece que Deus está reforçando, diz assim: eu vou estar contigo, se forte e corajoso, vou estar contigo, não temas, não te mandei eu. E ele fica insistindo nisso. Ele tá atrapalhando, ele não consegue perceber isso. Você já experimentou em algum momento, essa certeza da presença divina na sua vida?
Se sim, consegue compartilhar com a gente? E você que está nos assistindo, está nos ouvindo, tenta lembrar aí qual foi um dos vários momentos, eu imagino que você tenha tido, que você consegue agora, de bate-pronto, lembrar e dizer assim, cara, eu senti a presença de Deus na minha vida nesse momento e foi claro a observação dele. Vocês conseguem ter algum que pode compartilhar? Eu acho que quando eu visualizei um desafio dentro da minha igreja e eu pude tomar isso para mim, de confiar em Deus e eu sei que ele capacita as pessoas como capacitou a Josué. E eu entendi que ele poderia também me capacitar nesse processo. E eu visualizo no meu dia a dia, no meu processo, né, de liderar a igreja também, nele me ajudando, né? Porque eu não tenho formação, mas ele vai essa confiança que eu vou depositando nele é sensacional, porque eu consigo ver o resultado, né, dele mexendo ali comigo e transformando e isso é maravilhoso. Você visualizar Deus e o Espírito Santo de Deus agindo em nós. Então isso é maravilhoso. Quando você consegue enxergar isso e ter essa sensibilidade para o Espírito Santo, é algo extraordinariamente bom. Vai falar, pastor Sal? Tem um detalhe que eu quero destacar aqui, veja só. Moisés teve uma formação acadêmica e a formação de Moisés para ser líder dura 80 anos. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. Já com a experiência da formação de Josué, levou 40 anos. Era bem jovem. E aqui, será que a gente não pode considerar que a formação e o discipulado prático é mais eficiente do que a formação acadêmica no preparo de um líder, de alguém para liderar? Eu fiquei pensando Entende? nisso também, pastor. Bom isso aí, hein? Muito Não é? bom. Então veja, Deus poderia ter pedido ou esperado o mesmo tempo de processo de formação de Josué como esperou de... Então deixa eu te fazer uma Né? pergunta, Pode? maestro teológico deste podcast. É isso. Por que que às vezes a gente subestima a presença divina e a gente supervaloriza nossos recursos humanos, como a formação acadêmica, como um estudo específico? Por que a gente tem essa recorrência de prática? E veja, eu já estou tomando como fato. Eu nem estou colocando isso como às vezes ocorre. É fato. A gente muitas vezes fala assim, não, já fiz tal, eu sei a técnica, eu me garanto. Eu já vi algumas pessoas que vão falar em público, eles dizem, não, pode deixar que eu me garanto. Já coloquei aqui no meu texto, horário de fazer o povo chorar. É hora de fazer o povo fazer tal. Então, por que a gente faz isso? É porque a gente quer estar no controle, né? Uau. A gente quer estar no controle sempre. Nós vivemos num mundo em que tudo é planejado, tudo é controlado, tudo é feito com antecedência, não é? Até as decisões de diversas comissões, em diversos setores da comunidade, da sociedade que vivemos, elas já são decididas previamente por um grupo de pessoas que antecedem aquele momento. Então, assim, no mundo em que tudo é agendado, tudo é previamente organizado, nós temos dificuldade de trabalhar com o mundo espiritual, por exemplo, que tem coisas que fogem do nosso controle. É quando alguém diz assim, pastor, mas como assim você está me dizendo hoje, sexta-feira, que amanhã vai ter um batismo? Você tinha que ter me dito isso há um mês atrás, 15 dias atrás. Você está entendendo? Como assim, pastor? Esse batismo não estava previsto, né? Ou essa situação não estava... Entende? Então, nós temos dificuldade de lidar quando Deus está com a situação, quando Deus está no controle e não acaba nós. nos tornando Não nós. impedimentos, né, de vivermos E às coisas vezes, maravilhosas no mundo espiritual. e aí nós limitamos ou queremos limitar a ação de Deus, a ação divina no processo de formação, no processo de aprendizado. Não queremos ser dependentes de Deus, né? Queremos fazer com nossas próprias mãos e achamos que isso é bom, mas na verdade o que seria interessante é a gente depositar todas as nossas ações, tudo que a gente faz em Deus e no Espírito Santo dele, porque ele age também. E a gente ainda tem argumento, né? Desculpa te cortar, Tagino. Deus é um Deus de ordem. Isso. Peraí. Deus, Deixa um eu Deus te de ordem. cortar na sequência para dizer que Deus é um Deus de ordem. Como é que você chamou ele, pastor? Targina. Targina é o seu sobrenome? Pô, eu tô querendo que as pessoas me chamem de Targina há muito tempo, agora só me chamam de Caí. Targina? É. É Targina da... Que Pô, origem? então, já pesquisei, mas tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas não tem uma origem. Escolhe um aí pra gente dizer. Niterói. Pô, italiano. Italiano, Targina aqui, ó. italiano. Pois. Descendente de italiano. Targina, olha só. Peraí.
Deixa eu fazer aqui um adendo para ficar marcado a nossa discussão. O maior, o maior recurso, grava você que está assistindo, o maior recurso de Josué não foi o exército, mas a promessa, eu estarei com você. Quando a gente olha em Josué capítulo 1, versículo 8, a gente percebe isso. Josué diz, ou melhor, ele recebe a orientação de Deus. Ele disse, não cesse de falar deste livro da lei, medite nele dia e noite. Fidelidade à palavra. Josué teve coragem, teve disposição, tomou a decisão, ouvindo o conselho de Deus, de não se desviar do livro da lei. Qual é a importância para a vida real, queridos amigos dessa bancada, qual a importância real para enfrentar os desafios da vida, de a gente não se desviar do livro da lei de dia e de noite? Eu estava aqui antes e ouvi uma pessoa dizendo assim, olha, eu não posso participar do podcast porque eu não tive tempo de estudar a Bíblia, não tive tempo de fazer o devocional. Você fica pensando, a gente tem tempo de trabalhar, a gente tem tempo de fazer uma academia, a gente tem tempo de preparar a comida de casa, a gente tem tempo de lavar roupa, passar roupa, a gente tem tempo de lazer, mas às vezes a gente não tem tempo de meditar no livro da lei de noite. Vocês acham que a gente tem desafio inferior ao de Josué só porque ele estava liderando o povo? Josué tinha o desafio que nós temos hoje de nos mantermos fiéis a Deus. E só faremos, ou só vamos conseguir fazer isso se meditarmos nesse livro, sem nos desviar de dia e de noite. Fala, Aninha, que eu estou percebendo que você está aqui se coçando para entrar. Agoniada. Não, eu quero comentar um pouco da sua pergunta, né? Nesse início da frase, que foi como, como que eu mantenho-me fiel, né? Ao livro da lei e tudo mais. E aí eu lembro, né? Nessa primeira lição que a gente tem focado, a lição ela faz um remonte desde ali a época de Abraão, né? E que lugar é esse de Josué dentro dessa promessa? Então ele é um perpetuador da promessa. Entretanto, a promessa ela tem uma condição. A gente vai, né? Continuar sendo representante do Deus Todo-Poderoso nessa terra para esse povo, desde que as gerações seguintes continuem guardando a lei. E aí, nosso guia de estudos ele traz uma pergunta muito interessante, que é assim: como que eu sei que eu estou seguindo os planos de Deus? Porque eu imagino a cabeça de Josué, né? O meu mestre ali era Moisés, era o Moisés. E eu não tenho todas essas condições que o pastor Saulo tão bem falou aqui. Como então eu vou conseguir saber se eu estou no caminho certo? E ele pede uma série de testes, assim como outras pessoas da Bíblia pedem testes. Me mostre que eu estou no caminho certo. E aí eu fiquei refletindo na leitura dos textos que, assim, os planos de Deus, eles nunca são contrários à lei de Deus. Então, Deus jamais vai te dar um sinal que te afasta da lei. E a lei, para nós, né, Paulo sempre fala, então é um apoio, é um esteio, é um caminho. Se o que eu estou fazendo, se o desejo do meu coração é contrário ao que já está escrito, ao que Deus falou, isso está errado. Então, algumas vezes a gente coloca no campo do emocional coisas que Deus já deixou muito claro do ponto de vista escrito, do ponto de vista racional. Então, mas é porque eu acho que deve ser assim. Não é assim, porque ele já falou que não é. Então, Josué criou o próprio estilo de liderança. Ele não tinha a experiência de Moisés, até do ponto de vista de estratégia de guerra, que provavelmente Moisés tinha e tudo, mas ele tinha outras qualidades. De toda forma, as qualidades dele não se sobrepunham à missão de levar o povo até Canaã. Ele sempre seguia a lei de Deus porque era isso que ele tinha aprendido com Moisés. Aninha, sabe, você falando, e eu fiquei aqui pensando, né? O que é mais importante? Conhecimento ou disposição? No contexto divino e espiritual, disposição é mais importante que conhecimento. Não estou aqui desvalorizando o aprendizado nem o conhecimento, porque a palavra de Deus, ela não somente nos orienta, mas ela nos capacita, ela nos dá coragem. Deus é o professor, Deus ele vem nos ensinando, o Espírito Santo deixado vai nos conduzindo. Agora, eu preciso permanecer na palavra, eu preciso tê-la como um orientador. A gente vive nos dias de hoje ataques constantes, desde o capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, até o final da Bíblia. E a gente percebe hoje falas comuns sobre a atualização da Bíblia, sobre desconstrução de textos, Bíblia subversiva, Bíblia não sei o que lá. E a gente vai percebendo todas as temáticas.
E eles tinham que atravessar o Jordão. Josué tinha essa missão de atravessar o Jordão. Perigoso, perigoso. Algumas pessoas olham para o Jordão e vê algo mais raso em alguns pontos, mas era muito perigoso, principalmente no período da cheia. Então Deus olha para Josué e fala assim: Josué, você vai atravessar, mas eu vou atravessar com você. Quer dizer, essa transição que nós vivemos, para pensar, que todo mundo passa, da adolescência, do solteiro para casado, do casado para aquele que tem filhos. É Deus dizendo assim: eu vou estar com você, eu vou estar vivendo com você, eu vou estar em todos os momentos com você, seja forte, seja corajoso. Agora, falando isso, descrevendo isso, eu acho que a gente pode até dar um recado final para as pessoas que estão nos ouvindo, aquelas pessoas que estão nos assistindo. Sabe, a gente foi discutindo, né? Deus com Josué, Josué não se afastando da Bíblia, Deus mudando a história dele, transição que dá medos, perigos, situações novas que Deus vai moldando, e essa é a beleza das transições, né? Deus vai moldando o caráter, vai preparando a gente para viver no céu. O que a gente pode dizer para aquelas pessoas que estão nos assistindo? Vou deixá-lo, obviamente, como é tradicional desse podcast, ou eu, o pastor Saulo, faz um fechamento, eu vou deixar o pastor Saulo, que é o nosso maestro teológico, fazer esse fechamento, mas Aninha, um recado, poucas palavras para quem está nos assistindo, um conselho a partir de Josué, capítulo 1, maravilhoso capítulo 1, o que você pode dizer para as pessoas, um recado direto a elas? Quero dizer que vale a pena confiar em Deus, que Deus cumpre as suas promessas. E se você foi convocado a ajudar no cumprimento da promessa ou receber o cumprimento da promessa, Ele vai capacitar você. Não interessa se você não se sente capacitado, você deve dizer sim. Em geral, Ele surpreende a gente com capacidades que nós não sabíamos que tínhamos sem Ele. E é só um spoiler, né, para essa lição toda, mas eu só ia falar assim, que lá na frente, no livro de Josué, diz: "E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme a tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas suas mãos. Palavra alguma falhou de todas as coisas boas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu." E foi Josué que foi usado para isso. Então, se você tem medo, lembra que Josué também estava com medo no início e no final deu tudo certo. Que top! Maravilhoso. Como é que é? É. Você quer ser chamado? Targino? Pode ser. Gente, Targino, agora com mas- vocês, a mensagem final do solteiro Targino. Que isso. Dependam de Deus, confiem em Deus. Mas não se esqueçam que Paulo diz que a fé sem obras ela é morta. Então fala aqui especificamente para você jovem. Faça a missão. Leve o evangelho para o próximo. Seja membro ativo na sua igreja, porque pessoas ali precisam da sua ajuda. Então, seja ativo, seja um cristão ativo, não seja aquele que posta mensagens positivas no Instagram ou que faça e compartilhe e curta vídeos cristãos. Isso também é cristianismo, mas cristianismo também é evangelizar, é sair, bater de porta em porta. Ó, Caleb tá chegando aí. Faça a missão. Esteja conosco na igreja como membro ativo, senão você vai ser um cristão superficial. E o fim do mundo está próximo, então você precisa se arrepender e confiar em Deus, como Josué confiou mesmo não estando preparado. Então confie em Deus e faça a sua missão. Muito bom. Pastor Saulo, para aquela câmera ali. Muito bem, Deus usa mais os disponíveis do que os capacitados. Nossa. Você, se tiver o livro da lei como o livro de cabeceira da sua vida, como parâmetro para a sua vida, você está capacitado para assumir qualquer desafio da liderança, se o Senhor Jesus estiver do seu lado. Então, aceite o convite do Senhor Jesus, se envolva, participe, aceite os desafios que o Senhor coloca na tua mão. Amém, amém, amém. Não acrescentarei mais palavras, só quero agradecer vocês por estarem aqui nesse podcast, compartilhando esperança, em um clima muito agradável, trazendo percepções diárias diferentes para que a gente possa conversar. E você também é nosso convidado. Escreva, comente, nos siga, mande o podcast para outras pessoas, assista para que você vá aprendendo mais sobre esses assuntos, porque isso vai fortalecendo a sua fé. E sim, ouvir o podcast Além do Sábado é meditar, ou parte do meditar na palavra de dia e de noite. A gente se encontra
nesse podcast, no próximo episódio, em um domingo como este, para aprender mais da palavra de Deus e nos aproximar e continuar naquela jornada que é a melhor de todas. Um grande abraço! E, lógico, nesse processo, feche seus olhos, se você puder. A gente vai fechar aqui para orar. Aninha, você orou no começo ou foi o Targino? Você, não fui eu, não. Foi pastor. eu. Então, Aninha, ora pra gente. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de aprendermos da tua palavra, de conversarmos de uma forma descontraída, mas também profunda, sobre a grande missão que recebemos de testemunhar do teu nome para todas as pessoas. Te pedimos que nos dê a disponibilidade de Josué, para que nós também sejamos capacitados, apesar da nossa descrença em nós mesmos. Nós sabemos que o Senhor tem missão e desígnios maravilhosos para cada um de nós. Então, não queremos nos sentir 100% prontos, mas queremos nos sentir 100% disponíveis para Ti. Amém. Fique conosco, abençoe a pessoa que estiver nos vendo e nos ouvindo. E esteja conosco também até o próximo Além do Sábado, em nome de Jesus. Amém. 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 Grazie mille. Muito bom.